Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o rolê desse final de semana foi para Poços de Caldas. Vamos acompanhar, vamos ver esses pontos turísticos de Poços. Olha que cidade maravilhosa ao fundo, diretamente do Cristo, muito legal. De São Paulo a Poços de Caldas são 254 quilômetros. O QR Code que você está vendo na tela leva para uma lista My Maps com todos os locais visitados. Condição das estradas. Para essa viagem para Poços de Caldas, a gente acabou gastando 4 horas, sendo que a gente deu uma boa parada ali no caminho para fazer um café. Pode botar aí mais uma paradinha para abastecimento, pode colocar aí mais ou menos de parada uma meia horinha. Então, se você for sem parar, em 3 horas e meia você chega a Poços de Caldas, saindo de São Paulo. Bom, saímos de São Paulo, pegamos a rodovia Bandeirantes, depois na sequência a rodovia Anguera, depois em seguida nós utilizamos um pedaço da rodovia Dom Pedro, fazendo ali o anel viário em torno de Campinas. Pegamos então a rodovia Campinas-Mogi-Mirim e, por último, pegamos a rodovia Vereador Rubens Eria Prino, chegando em Poços de Caldas. A condição da via é excelente, sem maiores dificuldades em relação. Na última rodovia, um retão só, muita reta. Na última rodovia, já quase chegando bem próximo já a Poços de Caldas, aí tinha um trechinho lá mais ou menos de uns 10 quilômetros com alguma curva, ok? Um pedacinho, um trajeto ali de estrada ali gostoso de pilotagem. Mas no geral, a estrada é um retão, pistas com mais de uma faixa, com acostamento, visibilidade. Detalhe, você sai de São Paulo, vai até Poços de Caldas e não paga um pedágio. Bacana, né? É só fazer o desvio nas praças, com saída oficial para moto, e você não está pagando nada. Foi uma viagem bem bacana em relação a isso, com uma infraestrutura bem legal. Nesse rolê para Poços de Caldas, tínhamos a intenção de visitar os principais pontos turísticos. 3 desses pontos a gente não conseguiu visitar, que foi o Recanto Japonês, Cachoeira Véu das Noivas e também a Fonte dos Amores. Tudo porque a Prefeitura de Poços de Caldas privatizou esses pontos turísticos. Acredite ou não, jogou isso para a iniciativa privada que está reestruturando. Antigamente era cobrada uma pequena taxa para visitar os pontos turísticos, coisa de 15, 20 reais. Já se fala hoje que as taxas vão ser em torno de 60 reais para visitação. Bom, a gente ficou hospedado no Sesc. Para quem não conhece o Sesc, olha, larga o preconceito, hein? O Sesc é top para fazer hospedagem. A parte hoteleira do Sesc corresponde exatamente a um hotel 3 estrelas, com piscina, quadra, salão de ginástica, atividades para todo tipo de idade. Vale muito a pena se hospedar no Sesc. 2 diárias no Sesc para um casal, com direito a café da manhã, por trabalhar no comércio, sai R$250. Esse mesmo hotel do Sesc, ele está no book cadastrado e a diária dele sairia na faixa de R$450. Vamos para os nossos pontos turísticos. O primeiro ponto visitado foi a fábrica de doce Tatitânia, ok? Você já deve ter encontrado esse doce nos supermercados aqui de São Paulo. Sim, mas a gente aproveitou para fazer a visita na fábrica. Primeiro aspecto, por quê? É óbvio, você saindo da questão central de Poços de Caldas, saindo dos mercados e das lojas que vendem doces que são mais chamativas e indo direto na fábrica, você, além de comprar o produto mais fresco, porque acabou de ser produzido, você ainda paga mais barato. A loja da fábrica costuma ser mais em conta, certo? Ainda não consegui entrar na linha de produção. Infelizmente, eles não deixam a gente fazer a visitação na linha de produção. Por ser produto alimentício,
é um pouco mais difícil de você conseguir abertura para fazer essa visitação. Mas lá eles têm diversos doces, vale muito a pena. A gente, como está de moto, não consegue carregar muita coisa, mas a gente acabou trazendo um potinho de doce de leite para casa, com certeza. Ok? Saído de lá, retornamos para Poços de Caldas, para o centro de Poços de Caldas, e aí fomos abordados por essa figuraça. Olha só isso. O senhor não tem adesivo, não? Meu filho tem uma Phaser e meu netinho tem uma moto elétrica, eles pegam nas motos. Encosta ali que eu vou te arrumar um adesivo, vai. Seu Cláudio, você é xará do meu cunhado. Valeu, irmão. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Amém. A nós. Vocês são de onde? São Paulo. Capital mesmo? Capital. É, tem dos bodes, tem dos ratos do asfalto, tem do diabo. Agora você tem do trem vermelho também. Até mais. Bom fim de semana, com Deus, irmão. Valeu, tchau. São os pontos inusitados que acontecem numa viagem de moto, pessoal. O cara queria adesivo de qualquer jeito, ganhou o adesivo, tanto o trem vermelho como viagem na moto. Bom, aí chegamos no mercado municipal, lugar top para se comer queijo. Comprar eu não digo não, mas para se comer, meu amigo, como você degusta queijo nesse lugar. Brincadeiras à parte, a gente comprou um queijinho da canastra lá, top, hein? 50 pau o quilo do queijo, mais um queijo que vai deixar saudade. Saindo de lá, a gente pegou sentido Cristo, ok? Que é o mirante mais alto que tem em Poços de Caldas. Inclusive tem um teleférico, que você pode ir também, chegar no Cristo pelo teleférico. É R$30 para você subir de teleférico até o Cristo. É mais ou menos em torno de 1,5 km de subida. A dica aqui é a seguinte: a estrada até o Cristo, uma estrada de mão única, uma mão indo, uma mão vindo, com muita gente andando, caminhando, bicicleta também. Então requer uma certa atenção, um certo cuidado aí para você chegar até o Cristo. A boa notícia é que é pertinho, 1,5 km a 2 km você já chega no Cristo de subida, ok? E a vista realmente é sensacional. No Cristo você também encontra lá um barzinho que você pode fazer um lanche, tomar um café. Também tinha lá um food truck com chopp, outro também com lanches. Então é um lugar bacana para você chegar, fazer um lanche, ver um pôr do sol se você quiser. O único problema é o seguinte: alô, prefeito de Poços de Caldas, a estrada para chegar até o Cristo está asfaltada, mas só o retorno, quando você vai no final de semana, você tem que seguir pela estrada à frente, e aí você cai numa estrada de terra. Tudo bem, o trechinho é pequeno, como eu falei, 1,5 km, 2, a paisagem é linda, mas a estrada de terra, poxa, tão perto da cidade. Vamos se preocupar um pouquinho mais com isso e zelar um pouquinho mais pelo município. Mas a paisagem em si, passar pela natureza ali, foi bem legal, bem gostoso mesmo. Uma coisa interessante no turismo de Poços de Caldas é que é tudo muito próximo. O trecho maior que a gente se deslocou foi a fábrica de doce, é coisa de 7 km, então é muito rápido. A gente está aqui no meio da natureza, numa estrada de terra, 1,5 km, depois 2 km você está no centro de Poços de Caldas. Então deslocar é muito rápido mesmo, e com isso você otimiza muito seu tempo, consegue visitar muitos pontos. A gente aproveitou para ir visitar a fábrica de cristais da Cadeodoro. Essa fábrica ela tem a produção dela no fundo e a loja da fábrica na frente. Bom, cristal não é barato, né? Um vasinho de cristal, né? Um vaso de cristal para você colocar as flores na faixa de R$1.300. Ok, tudo bem, eu não vou comprar cristal, mas vale muito a pena a visita só para ver as peças, porque realmente é algo único, né? É feito à mão, você não encontra uma peça igual à outra. Então é bem interessante. De lá, a gente foi para a Basílica de Poços de Caldas, uma igreja muito bonita, muito bacana, com a Nossa Senhora das Dores, a imagem dela, onde eu pude fazer uma oração lá para minha mãezinha que estava hospitalizada. Graças a Deus, já está fora desse cenário. É isso. Bom, depois a gente foi pro
pro Termas, tem um termal mesmo, um balneário dentro de Poços de Caldas, bem no centro, na praça principal, muito legal, muito bacana, os banhos lá na faixa de R$ 58. Pessoal, Poços de Caldas, culinária, nessa mesma praça, em torno do balneário, você tem diversos restaurantes, barzinhos, a comida é muito gostosa, pô, comida mineira não tem o que falar, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Visite Poços de Caldas porque vale muito a pena.